Ouvinte internauta, você uma boa segunda-feira. Uma semana que começa cheia de esperanças para milhares de empresas e milhões de trabalhadores. Estudos avançam e lideranças empresariais aguardam para esta semana sinalização do Ministério da Economia sobre o programa de redução de jornada e salário. A medida é considerada essencial para a manutenção de milhões de empregos. Lideranças empresariais e sindicais aguardam para esta semana uma sinalização do governo federal sobre uma nova etapa do programa de redução de jornada e salário e suspensão de contrato. A medida é aguardada como alternativa à manutenção de pelo menos 4 milhões de empregos. Os números que surgem nos bastidores políticos apontam que o programa, em nova fase, pode consumir até 10 bilhões de reais. Os recursos pagarão o benefício emergencial que compensa parte da perda salarial e os custos operacionais do programa. O governo federal ainda enfrenta a burocracia interna para anunciar de forma oficial a volta do programa de redução de jornada e salários. A recriação do programa e a abertura do crédito extraordinário que liberará os recursos, porém, estão travadas porque a área fiscal do Ministério da Economia entende que a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2021 exige uma compensação para os gastos. Um dos artigos diz que a proposição legislativa que implica o aumento de despesa, ainda que temporário, precisa estar acompanhada de compensação por aumento de receita ou corte de gastos. A equipe econômica ainda discute como resolver este impasse. Uma das alternativas é enviar e aprovar um projeto de lei para alterar a LDO e destravar o crédito. Outra opção mais difícil é encontrar uma fonte de compensação. E é esse o cenário de burocracia que mantém travado o programa que pode proteger o emprego de milhões de pessoas. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. O governo federal amplia os estudos para garantir a fonte de recursos da ordem de 10 bilhões de reais para bancar parte dos salários de pelo menos 4 milhões de trabalhadores de empresas que enfrentam dificuldades nesse período da pandemia. O desenho do programa, que está quase pronto, é esperado por dezenas de empresas e milhares de trabalhadores no Ceará, que sofrem com os efeitos da pandemia. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Luciano, a expectativa é grande e principalmente o temor de que o governo atrase muito isso. Porque os empresários já estão dizendo que vai faltar dinheiro para pagar a folha do mês de março, agora no mês de abril, Luciano. E isso, quando eu digo agora, estou falando até a quarta-feira, 7, que é o 5º dia útil do mês. E eles estão dizendo, os empresários, que se o governo até quarta-feira não sinalizar, mas sinalizar de forma concreta, Luciano, com essa medida provisória, que regulamenta, né, que reduz, que paga aí a folha e também reduz, né, a carga horária para os empresários, isso literalmente vai trazer mais uma onda de demissões no mercado de trabalho. Esse programa do governo, que foi aplicado em 2020 e que está sendo agora, tem toda essa expectativa para retomada, é o BEM, né, que é o chamado benefício emergencial. Tem que funcionar nos mesmos moldes do ano passado, permitindo que os empregados e também os empregadores, claro, os funcionários, firmem aqueles acordos de redução da jornada de salário e também da própria jornada, naqueles valores que a gente já conhece, proporcional, 25%, 50%, 70%. A suspensão temporária do contrato de trabalho também deve voltar, é o que querem os empresários. O problema todo, Luciano, é que o governo está tendo que literalmente destravar esse processo com a LDO, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e principalmente com a equipe econômica do Guedes. E esse novo decreto, a demora nessa liberação do programa da redução da jornada, ela ocorre e aumenta os rumores de que o governo pode ainda decretar uma nova medida de calamidade pública para ser executada. Por quê? Porque isso destrava os recursos do programa, Luciano. Se houver realmente esse novo decreto de calamidade pública, significa dizer que o governo
pode gastar sem estar atrelado os valores com a lei de responsabilidade fiscal. Só que essa situação, ela não está avançando. E é isso que está preocupando toda a classe empresarial, todos os trabalhadores, principalmente aí os quase 4 milhões e meio que deverão ser beneficiados com essas medidas. Porque não tenha dúvida, Luciano. Olha, o prazo que eles deram de 15 dias já está acabando, aliás, já acaba essa semana. Porque se isso não ocorrer, nós infelizmente vamos acompanhar uma onda de demissões e até de fechamento de empresa.